Apenas aqui, pronto, voltamos. Então, aqui, começando de novo, eu acho que isso ainda é resquício, né, dessa lua lunar do Escorpião. Vou falar um pouco dela antes de entrar no tema de hoje, que é a lua elétrica. Então, assim, como eu estava falando, nós temos aqui uma sequência de ciclos dentro de ciclos, né? Falei da onda encantada, que é um ciclo de 13 quins, que geralmente corre por 13 dias. E a sequência de 13, ela é muito importante de ser observada dentro da cosmologia maia. Observem os ciclos de 13 de um modo geral na vida de vocês. Fica essa dica, tá? Por exemplo, observar os ciclos de 13 anos. Você pode começar observando assim as idades de 13, né? Então, 13 anos, 26, 39, 52, 65. São momentos assim chaves, de viradas de chaves importantes na vida. Aqui, só para dar uma ideia, uma palhinha sobre isso, esse tipo de contexto, né, desses ciclos dentro de ciclos, são questões que dentro dos cursos que eu e a Margarete a gente realiza, né, os cursos gravados que a gente tem de introdução e principalmente o de formação em cosmologia maia, a gente procura trabalhar um pouco mais. No curso de formação, inclusive, a gente tem um grupo de Telegram, onde cada vez que tem um insight, uma coisa nova, seja da nossa parte, ou seja de quem está no curso, né, quem fez o curso, vai trazendo, aí a gente vai sempre assim, movimentando, vai abrindo essas reflexões, essas discussões, vai tirando dúvidas, né? E assim, eu digo de ambas as partes porque cosmologia maia é uma dinâmica muito assim viva, né? É uma energia que mexe com o tempo. Então, tudo que está relacionado ao tempo não tem como ser uma sabedoria estática, é uma sabedoria que está sempre se renovando, né? Então, assim, essas informações elas estão sempre se aperfeiçoando. E assim, voltando ali ao ciclo de 13, a gente tá, quando a gente pega uma onda encantada, né? No caso assim, a onda encantada do qual faz parte o Kim que está regendo aquele ano, que no caso aqui é o mago harmônico, ele faz parte da onda do cachorro. A onda do cachorro, ela transitou ali nos 13 dias em torno do início do ano maia, né, do início do ano galáctico, no dia 26. Mas ela também é a onda que a gente está percorrendo dentro desse ciclo anual, né? Então, aqui nós estamos, a cada lua, ou seja, a cada ciclo de 28 dias, dentro desse ciclo anual, a gente percorre especialmente um Kim dentro dessa onda, né? Dessa grande onda, que no caso é a do cachorro. E agora a gente está saindo do 2 para ir para o 3, saindo do segundo Kim dessa onda, que foi o macaco lunar, para entrar no 3, né, na lua elétrica, com a energia do humano elétrico, tá? Então, aqui, boa noite, Juliana, boa noite, Norma, boa noite, Jandira, né? Todo mundo, Márcia, que está entrando aqui pelo Instagram. Então, assim, vamos primeiro agora, assim, eu fiz assim um breve resumo, né? E vamos entrar então nesse ciclo. Vamos pensar nesses últimos 28 dias, né? Que está encerrando nesse dia 19 de setembro. A partir do dia 20, então a gente inicia a lua elétrica. A lua elétrica, ela vai, o circuito de 28 dias dela vai acontecer do dia 20 de setembro até o dia 17 de outubro, tá? Então, percorre esse período. Aqui a Lu também, boa noite, Viviana. Então, assim, esse circuito que a gente terminou agora foi do tom lunar, né? E assim, não sei se vocês assim que acompanham aqui esse trabalho, os 15 diários, a frequência dessas 13 luas, né?
Então, assim, tem luas, por exemplo, que eu sinto assim, quando eu pisco, a lua já, o ciclo de 28 dias já acabou. Eu falo, nossa, passou rápido, mas essa lua lunar do Escorpião não foi assim. Para mim, ela assim fazia tempo que eu não passava por uma lua lunar do Escorpião tão intensa, tão assim, com certos desafios ali realmente aparentes para poder lidar. E o fato de estar ali envolvido com esses desafios, né, com momentos assim de vai e volta, parece que a coisa vai, mas não foi, e aí tem que ficar ali cozinhando um pouco mais a situação, às vezes repetindo uma coisa que você já fez, aí tem que repetir de novo, né? Parece que fica assim. Então, assim, esse movimento, às vezes ele é cansativo, né? Ele exige, demanda mais energia, mais atenção da gente. E essa lua em especial, para mim, esse ano, foi bem mais intensa, né? Isso eu falo assim que eu já venho há mais de 20 anos lidando com essas sabedorias, né? Com essa sabedoria da cosmologia maia, com esses ciclos, e ela foi especialmente intensa. A gente teve aí uma configuração astrológica, né, fazendo aí uma correlação com a Lua, que também provavelmente favoreceu para que esse movimento da Lua lunar, do Escorpião, fosse assim, em alguns momentos mais morosa, é, às vezes assim, mais. Parecia que assim, eu vivi essa Lua. Para mim era como se fosse uma eternidade, parecia assim que estava levando, assim, eu falei, gente, essa lua não vai acabar mais não. Eu tive essa sensação, né, que parece assim, as coisas não se decidiam, né? E realmente assim, a lua lunar e o tom lunar de um modo geral, eles não são tons assim que não favorecem muito decisões. Para você tomar decisões dentro da lua lunar, dentro do tom lunar, você tem que tomar muito cuidado, você tem que prestar muita atenção, você tem que ponderar muita coisa. É lógico que cuidado, atenção, ponderação é algo que a gente deve procurar ter sempre, mas a lua lunar, ela requer mais isso da gente. Né? Requer essa atenção redobrada para que você não se precipite, para que você não haja por impulso, para que você não fique ali enroscado na dúvida por muito tempo. É recomendável que você tenha um pouco mais assim de certeza do que você quer, né? Então, assim, realmente essa lua ela trouxe esses aspectos de uma forma muito mais intensificada. E quem estava acompanhando a gente nesse período era a energia do macaco. O macaco no tom 2. E o macaco no tom 2 parece que ele ressaltou mais as provocações. Cada desafio era como se fosse uma provocação, provocando você. Vamos ver se ele consegue passar por isso? Vamos dar uma bagunçada aqui para ver como é que fica. Mas não é que o macaco estava fazendo isso para atrapalhar, digamos assim. Embora às vezes a gente, quando se vê diante de um desafio, de uma coisa que a gente tenta resolver e não consegue, e às vezes aparece assim umas demandas, umas observações que aparentemente parece não ter nada a ver, assim, parece assim meio infundada até, né? Na realidade é para assim tudo tem ali um propósito, é justamente talvez para a gente exercitar algumas coisas que a gente normalmente não está acostumado, né? Exercitar ali alguns pontos de vista, algumas mudanças de rotina, de padrões. Então, o macaco ele é muito bom para poder provocar a gente a quebrar padrões, a quebrar certas regras, a quebrar certas convenções, porque se você não quebra, se você e às vezes não é nem uma questão de quebrar isso com o outro ou externamente, mas eu digo assim quebrar até internamente num primeiro momento, né? Para que você pare um pouco de teimar ou insistir numa maneira de pensar, numa maneira de agir e comece então a considerar outro lado, né? Então requer ali uma paciência, um jogo de cintura,
né? Ali uma certa desenvoltura diferente. Então, a coisa vem muito para esse aprendizado. E se a gente está tratando dentro desse ano Maia, né? Quem puxa aí a carruagem das 13 luas, né, com a grande onda encantada, é o cachorro. O cachorro fala do propósito do coração. Então, se você quer sinceramente trabalhar o propósito do coração, você tem que aprender a flexibilizar. E nada melhor do que um macaco para às vezes dar uma puxada ali no tapete ou dar uma chacoalhada, né? Dar uma mexida para poder flexibilizar algumas coisas que a gente já tinha estabelecido como ponto pacífico. Né? Para a energia do macaco não tem ponto pacífico. Né? Ele quer que você se movimente, que você dê uma quebrada um pouco, né? Então, assim, ele vem com essa pegada. Só para citar um exemplo aqui, eu precisei, por umas questões pessoais aí, renovar a identidade, né? Tirar um novo RG. E, enfim, só para resumir a história, assim, dentro do esquema aqui no lugar onde eu moro, né, para eu poder fazer isso, eu fui 4 vezes no lugar, né, e a cada vez que eu ia, tinha um empecilho novo. Alguma coisa acontecia, ou o sistema não estava funcionando, ou eu conseguia fazer uma parte da coisa, ou não, ou e faltava outra parte, ou eu tive que providenciar uma outra documentação. Então, assim, eu tive que lidar com esses entraves. Então, essas coisas, esse exercício de paciência, às vezes aconteciam umas coisas que eu falava, gente, mas isso não tem cabimento, ou é absurdo. Então, assim, lidar com o absurdo é também algo dentro da categoria do macaco, né? Dentro ali dessa sabedoria do macaco. Então, assim, não sei como é que foi para vocês. Quem quiser comentar aqui, pode ser no chat, pelo YouTube, ou às vezes pode mandar também o comentário posterior para quem estiver assistindo depois, ou aqui pelo Instagram, né? Eu até queria saber de vocês se vocês sentem também que foi assim meio enroscada essa lua, né? Aqui a Norma falou que sentiu muito isso na onda da lua. A onda da lua, que foi uma das ondas que esteve presente dentro dessa lua lunar, ela mexe ali com o lado emocional da coisa, né? Aqui a Lu também disse eu também. Deixa eu ver aqui. Aqui a Norma, verdade, muita provocação até para enxergar o lado sombra. Exatamente. Então, assim, é esse tipo de coisa que acontece na lua lunar. Só que essa lua lunar, olha, por experiência própria, eu digo para vocês que ela veio caprichada, né? É lógico que para algumas pessoas mais ou menos, porque a gente tem que levar em consideração é, assim, os aspectos pessoais de cada pessoa, né? De cada Kim, né? Então, assim, dependendo de qual é seu Kim, tanto de nascimento como atual, porque isso é uma coisa também que às vezes, assim, quando a gente está trabalhando com a cosmologia maia, começa a conhecer, algumas pessoas às vezes não sabem que, além do seu Kim de nascimento, que era a energia Kim que estava no dia que você nasceu, você muda de Kim de um ano para outro. Né? Por isso que quando eu faço os mapas, você tem o mapa de nascimento, que é aquela energia que vai estar com você durante toda a vida, mas tem o Kim que está com você dentro daquele ciclo entre um aniversário e outro, né? Deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Aqui a Eliana também falando, eu senti fluir, talvez por ser minha onda. Tá vendo? Então, como eu falei, assim, às vezes a coisa varia. Então, quando você tá na sua onda de nascimento e você passa por ela, se as coisas estão, se você tá num momento favorável da sua vida, as coisas elas vão fluindo de uma maneira melhor, né? Aqui a Maria, aqui aqui a Maria dizendo, senti demais a onda da lua, agora
amansou um pouquinho, né? Olha só, por falar em RG, aqui a Jandira falando, perdi meu RG no final de agosto e estava com a viagem marcada para 5 de setembro para vir morar em Fortaleza. Foi uma loucura para conseguir outra em tempo hábil. Pois é. Então aí você vê assim um outro exemplo de gente também lidando com RG, que nem eu, né? Aqui assim de luz, nossa, sim, senti de mudar de casa, procurei e sempre tinha algo que não ia para frente. Também tive a oportunidade de emprego que não consegui decidir direito. Então assim, que mais aqui? Opa, peraí, deixa eu ajustar aqui. Aqui foi a minha onda de Kim aniversário também, né? Aqui a Maria Lana falando. Então, assim, aí assim a gente vai percebendo, né, essas nuances de como que as coisas vão acontecendo. Mas assim, uma pedida que é muito importante, que está sendo pedido para a gente durante esse ano, é justamente para que você olhe para aquilo que está na frequência do seu coração. Né? Se você já vem fazendo isso, ótimo, vamos por esse caminho, vamos continuar e vamos aprofundar. Mas principalmente uma coisa que eu tenho sentido é o seguinte: o macaco também ele é bom para trazer isso, para a gente simplificar um pouco as coisas, porque às vezes quando a gente pensa no que o nosso coração quer, geralmente a nossa mente tende a elaborar e sofisticar muito isso. Mas se você parar para pensar, o que o teu coração quer é algo tão complexo assim, como a sua mente está dizendo? Será que você não pode simplificar um pouco mais? E simplificar aqui não significa que você vai empobrecer o processo, tá? Então, veja bem, não confunda simplificação com empobrecimento. Não nesse caso, tá? Simplificar significa você encontrar vias mais fáceis para você reconhecer aquilo que realmente importa para você, aquilo que realmente é importante para o seu coração, tá? Então, assim, aquela frequência que realmente tem a ver com você. É esse caminho que a gente está percorrendo. O que realmente tem a ver comigo, né? É lógico que depois que eu descubro isso, aí eu vou pegar ali a minha mente e vou usá-la a meu favor, né? Para poder elaborar e aperfeiçoar isso, né? Lógico, aperfeiçoamento, a gente está aqui na Terra para isso. Mas na hora de escolher, na hora de definir, não fique assim, né? Não abra demais a coisa, não, senão você se perde, entende? O coração, para ele, a mensagem é muito clara e muito simples e muito objetiva. Vamos aqui. Muitas dificuldades para realizações também, mas muita limpeza, jardim brotando. Que bom! Foi a minha onda, mas no meu Kim aniversário, que foi o 221, né, o dragão cósmico, eu estava no hospital com minha mãe sendo operada, tá vendo? Aí você tem uma questão que às vezes, assim, eu não sei se era uma operação que já estava agendada ou foi uma coisa que aconteceu ali naquele momento, mas de qualquer forma, sempre passar por uma operação, né, seja ali física do corpo ou qualquer operação, né, vamos ampliar aí o termo na nossa vida, requer da gente assim uma atenção, uma quebra de rotina, né? Você vai demandar um pouco mais de atenção e energia para aquilo, para poder, depois de passar por aquilo, seguir ali os seus processos, né? Então, tem isso também. Bom, então assim, passadas essas considerações sobre essa lua lunar, vamos começar a entrar dentro da frequência, então, do tom elétrico, né? Esse tom elétrico, ele chega nesse dia 20, com a energia, no dia 20 a gente vai ter a energia de Kim do cachorro,
né? Então eu achei muito interessante assim começar a sair dos embrulhos ou dos embrólios aí com a energia do cachorro, que é quem está trazendo o propósito do ano. Só que o cachorro desse primeiro dia de lua, ele vai estar no tom solar, então o tom solar, inclusive, abrir a lua elétrica com o tom solar, com as intenções solarizadas dentro do nosso coração, já traz uma perspectiva diferente, já começa a iluminar um pouco mais o caminho, né? Já começa a mostrar um pouco mais as saídas. E aqui, o que tem então de diferente em relação ao tom 2, o tom 3? A gente começa a entrar na energia da ação, tá? Eu gosto até de brincar assim, quando a gente está lidando com o tom 3, quando a gente vai fazer, por exemplo, qualquer brincadeira, a gente não fala 1, 2, 3 e no 3 você vai? Isso é tom elétrico, tá? 1, 2, tchan. No 3 você pula. No 3 você vai para ação, né? No 3 você vai para a galera. Então, isso é a frequência do tom 3. O tom 3, ele não vai ficar ali fazendo você ficar muito tempo estacionado em alguma questão, a não ser que por outras variáveis ali você esteja num momento assim mais de dúvidas ou coisas assim, mas de um modo geral, a perspectiva do tom 3 é levar você para a prática. Assim, tipo, você já viu qual é o propósito ou o que você precisa definir como propósito na sua vida, algumas coisas já foram mostradas, você já percebeu alguns desafios e alguns entraves ali a serem considerados, você já tem esses dois pontos, então já dá para começar a fazer alguma coisa a respeito. Não é que no tom 3 você vai resolver tudo, tá? Não é assim também, mas o tom 3 ele é o arranque, ele é a partida, tá? É a hora que a gente aciona ali o carro, que você pega as rédeas e começa o movimento, né? Às vezes o movimento já até começou, ali no propósito, no desafio, mas talvez você tenha que ter estacionado um pouco em algumas questões, tenha que ter recuado um pouco, tenha pegado um pouco de congestionamento, né? Então aí a partir do 3, a energia tende a fluir mais. A gente começa a perceber isso até pelo próprio animal totem que acompanha o tom 3. Porque no 1 e no 2, a gente tem animais que estão muito identificados com a sombra, né? O morcego, o escorpião. Então, são animais que eles lidam e fazem a gente mexer muito com esses lugares mais escuros da nossa psique, da nossa energia, né? De um modo geral. Eles fazem a gente visitar esses lugares. Uma vez que você visitou de uma maneira ou de outra, a partir do 3, quem vem aqui iniciar esse movimento com a gente, né, fazer a gente andar, é a energia do veado. E aqui, depois eu vou passar aqui algumas nuances, porque você pode olhar para esse veado, né, a partir da perspectiva do alce, né, do veado, que não pode ser o veado ou o cervo, a partir também da energia do antílope. Então, tem alguns animais aqui, né, que eles mais ou menos estão ali na mesma frequência, se bem que tem ali um pouquinho de diferença, né? O alce, o veado, ele vai estar ali nessa energia assim dos cervos de um modo geral, e já o antílope, ele já tem assim uma conexão que já se aproxima um pouco mais dos bovinos, dos caprinos, né? Então, cabras, bois e veados, eles são alguns animais que conversam aqui com essa lua elétrica, mas o veado, em especial, ele vai ter ali uma presença talvez mais especial. Mas todos esses animais, eles têm palavras-chave que conversam entre si, palavras-chave assim que têm conexão. E aí vocês vão poder perceber isso. Por falar em palavras-chave, eu falei do tom 3 de ação,
né? Então, algumas palavras aqui que vão trazer ali a energia desse tom 3. É movimento, mudança. Então, se você estava ali, vai, não vai, já está precisando mudar, então o tom 3 vai fazer a mudança acontecer, tá? Então, o tom 3 traz assim, se você estava ali na dúvida, estava esperando o momento, o tom 3 fala, chegou, vamos lá. Né? E assim, o tom 3 ele não quer muito saber se você está pronto, preparado ou não, ele inicia o movimento. Aí depois você vai resolvendo ali as outras pendências. Também tem um pouco disso. Mas às vezes ele fala, olha, não dá para ficar aqui esperando muito tempo não, tem que fazer alguma coisa, né? Um cuidado que tem que ter com o tom 3 é às vezes com ansiedade, com precipitações, para que você não saia fazendo as coisas assim e querendo se antecipar demais, e às vezes você pode se atropelar ou atropelar o outro. Essa é apenas uma ressalva aqui que eu faço em relação ao tom 3, tá? Em relação à lua elétrica. Aqui, o que chamamos de Bambi, exatamente, né? Sobre a energia aqui do veado. Então, essa é a frequência aqui que a gente tem dessa energia aqui do tom 3, né? Deixa eu ver aqui. Opa! Deixa eu ver uma coisa aqui. Deu uma... Hoje o negócio... Isso aqui ainda é... assim, agora foi o YouTube que deu uma saída. Deixa eu ver se eu consigo entrar nele novamente. Espera aí. Deixa eu ver como é que eu faço. Nossa, que coisa estranha. Deixa eu pensar, deixa eu só ajustar aqui. Bom, eu vou, depois assim, eu vou passar essa gravação do Instagram para o YouTube. Vamos fazer dessa forma, vamos seguir por aqui. Então, assim, esse movimento, assim como eu falei, tem que ter esse cuidado com a ansiedade, tá? Então, outras palavras-chave do tom 3 também. Deixa eu ajustar aqui. A gente tem fluxo, corrente, é entrar na corrente do movimento, né? Criatividade, então o tom 3 convida a gente a criar, né? Toda vez que você vai pro movimento, para movimentar, essa energia ela vai convidar você para criar alguma coisa, né? Então, assim, você vai construir alguma coisa. Se você está fazendo um movimento, você está criando alguma coisa junto. Existe um processo de criação que entra ali em andamento, né? E aqui a gente começa a ter um movimento, uma primeira integração. Você saiu ali do impasse do 2 e tem um princípio de integração, né? Tem uma trindade ali acontecendo para levar você para frente. Então pense nesse 3 como assim, para onde eu tô indo? Eu tô indo para frente, né? Quanto mais você tiver, mais claro tiver o seu objetivo, mais você vai ter firmeza para ir para frente, né? E então vamos entrar um pouquinho nos animais que estão relacionados aqui a essa energia do tom elétrico, né? Então eu falei do veado, né? Do alce. Geralmente essa energia do alce, né? As palavras-chave, o alce, ele, né? Que seria o cervo, ele vai ter essa energia. A palavra energia é uma palavra-chave aqui, a própria palavra energia, tá? Assim como pro antílope vai ser ação, né? O alce, assim, por exemplo, aqui a gente, quando eu estava olhando, né, você tem, assim, algumas variações, né? O alce americano, por exemplo, que é um alce ali mais específico da América do Norte, ele traz também como palavra-chave, como energia-chave, a autoestima. Porque geralmente esses animais, esses alces, né,
eles têm assim, eles são grandes, não é aquele veado Bambi pequeno que a gente está acostumado, eles são maiores, eles podem às vezes ter até quase 2 metros de tamanho, eles são grandões, além de ter os galhos ali, são grandões. Então, eles têm assim uma energia mais robusta, né? Então, o que esses grandes alces estão pedindo para a gente? Presença, é uma ação que pede para que você sustente essa energia. Você não pode ser assim muito ali mignon, muito fraquinho, assim, muito ali, ficar muito na retaguarda, senão você não vai agir. Então, você tem que se investir desse alce, dessa presença. O alce americano, quando ele fala de autoestima, ele, inclusive, ele fala para que a gente reverencie os nossos progressos, as nossas conquistas, os atributos que a gente tem. Então, aqui, quando chega assim no tom 3, o tom 3 fala, olha, você pode até achar que não está tão preparado assim para fazer alguma coisa que você pretenda, mas você já tem recursos, né? Não pense que você está cru, totalmente cru, né? Procure acionar, né? Faz uma varredura aí, acione os seus recursos que você vai identificar ali alguma coisa que já vai ajudar você para se movimentar, tá? Então, muita atenção aí aos seus recursos, eles já existem dentro de você, tá? Você pode adquirir mais, você pode investigar melhor, pode, lógico, e deve, mas já existe alguma coisa com você. Você já teve aprendizados. Então, lembre-se disso. É importante lembrar disso. Às vezes a gente esquece. Por que será que a gente esquece? Por que às vezes a gente, em alguns momentos, se nivela por baixo? O alce não vai se nivelar por baixo, ele confia na presença dele, tá? Aqui serve para quem nasceu com o tom elétrico também, essas características? Sim. O tom elétrico, quem nasceu no tom elétrico vai ter ali essas características bem mais presentes, tá? Aqui a Juliana falando, eu que nasci em 29/9, é sempre essa energia, né, Ana? Quem nasceu, isso é uma coisa interessante. Quem nasceu assim, quem nasceu nesse período que eu falei, entre 20/9 e 17/10, pertence à lua elétrica. Então, a lua elétrica é a sua lua de nascimento. Então, sempre essa energia do tom elétrico vai estar ali como pano de fundo aonde está teu Kim de nascimento. E também o atual, né? Porque o seu aniversário sempre é na mesma data. Mas é interessante considerar que, assim, o que muda nisso? Dentro da perspectiva do Kim anual, né? Como a onda anual muda, então, assim, o ano passado, quem estava no tom elétrico, na lua elétrica, era outro Kim. Esse ano, quem vai estar com a gente nessa lua elétrica é o humano elétrico. Então, é interessante considerar também esse humano. Então, assim, nesse momento, na época do seu aniversário agora, quem está como pano de fundo é o humano elétrico, tá? Aí depois você pode investigar lá quando você nasceu, qual era o Kim do ano, o Kim coletivo, de que onda que ele fazia parte. Então, qual era o tom elétrico daquele ano que você nasceu? Né? Qual era o Kim que estava na lua elétrica naquela época? Aí você também é uma energia a ser considerada, tá? Então, aqui só para aperfeiçoar, assim, aprofundar um pouco mais. Aí vocês percebem como tem várias nuances, né? Dentro dessa sabedoria aqui. Então, assim, voltando aqui na energia do alce, na energia do veado, né? Desses animais, enquanto assim, o alce, como eu falei, ele é mais grandão, né? Já a energia do cervo, né? Os cervos, eles já são menores. Então, assim, o veado, ele já consegue ser um pouco mais ágil. O antílope também tende a ser um pouco menor em relação ao alce, tá? E tem uma coisa interessante que eu achei, assim, a respeito dos alces, né? Porque eles são, assim, robustos e eles preferem pegar, assim, as gramíneas,
a parte verde que tiver mais na parte superior, e não tanto, eles não vão assim, não tem os galhos, eles são muito grandes, incomoda para eles ficarem se abaixando para poder pegar, comer a grama ali do chão. Então eles vão preferir o que tiver mais assim na altura da cabeça ou mais alto. Então isso já é uma dica interessante, viu? Não vai ficar baixando a tua cabeça para ficar comendo grama aí, assim, à torta e à direito. É lógico que a gente deve lembrar do exercício da humildade, mas, assim, né, honre essa galhada, né? Essa galhada aí, ela é como se fosse uma espécie de coroa, né? Ela é uma espécie de representação dos seus méritos, tá? Então, atente a isso. Então aqui, assim, os veados, assim, no caso aqui as cabras, o antílope, né? Esses que são menores, eles vão trabalhar mais esse aspecto da energia, né? O antílope, ele é um bom animal para poder a gente acessar quando a gente quer perceber qual é a melhor saída, para onde a gente pode escapar num momento de apuros. Então, é esse tipo de pensamento, né? Como que eu posso agir? Como que eu posso fazer? Né? Como que eu escapo daqui? É também uma outra frequência do tom elétrico. Aliás, essa pergunta é a pergunta do tom elétrico. Como eu vou agir? Né? Qual é a ação para esse momento? Né? O que eu devo fazer? Aí depois você vai aperfeiçoar a forma dessa ação e vai se estruturar melhor lá no tom 4. E aí a gente vai falar depois dele, né? Aqui, a Maria Alana falando aqui, lindo, Ana. Essa energia da lua elétrica do veado cai bem na nova temporada de peça que participo. E o movimento é esse, olhar em frente, confiar e exatamente. E seguir em frente. E aí vamos falar então do humano, né? Então aqui a gente falou do tom elétrico, tom 3, ó. Inclusive a palavra-chave que vem também aqui é ritmo, né? O tom 3 já começa a trazer assim, vamos pensar, se a gente for pensar até musicalmente, o tom 2, ele tem aquela coisa, ele é 1, 2, 1, 2, 1, 2, é a batida da marcha, né? É a marcha. Tudo bem que a marcha coloca a gente em marcha, coloca a gente em movimento. Mas se você quiser, você pode marchar até no lugar. Você pode, assim, inclusive marchar sem sair do lugar, né? Agora, o tom 3, né? Que tipo de ritmo que lembra o tom 3? A valsa. Quando você começa a valsar, né? Então a valsa olha a diferença de valsa e marcha. Né? Isso já é uma dica para vocês perceberem como é que a frequência do tom elétrico se diferencia do tom lunar, tá? E aqui o nosso humano, tá? O humano, né, o selo 12 dentro dos 20 selos maias, é o que convida a gente a acessar a nossa humanidade. Eu vi essa semana um vídeo com a Monja Coen que eu achei muito legal, quando ela fala de humano, né, de humanidade, ela faz a relação com humus, né? Então, o que é o humano? É aquele que está em contato com a terra, com o humus, né? É aquele que vai exercer também a humildade dentro da humanidade. E aqui eu acrescento que o grande molho do humano é conseguir fazer uma estabilidade complexa. Essa é uma expressão bastante comum aqui com o humano. Essa estabilidade é quando você consegue integrar essa humildade também com a sua grandeza de ser humano, porque o humano, ele é o Deus da Terra. É interessante observar dessa maneira, mas não é para a gente entender Deus como algo assim que está acima, ou que quer ser maior num sentido assim egóico da coisa. É no sentido de reconhecer o seu papel, tá? E esse reconhecimento, quando ele é natural, ele consegue integrar o endeusamento e a humildade, por mais que possa parecer paradoxal, mas não é.
né, o natural do ser humano ali, né, integrado, consegue integrar essas duas coisas, exerce essas duas coisas com naturalidade, tá? Então aqui a gente vai, assim, o humano é aquele que vai fazer a gente aprender a lidar entre o movimento ativo e o passivo, né? Entre às vezes o agradar e o desagradar, entre o prestar atenção entre o sacrificar-se e o pensar em si, né? E perceber ali, não ir para nenhum extremo, mas perceber assim a flexibilidade entre um e outro, tá? E aí a gente tem as palavras-chave. O humano pede para que a gente faça escolhas. Então, assim, a gente ficou ali no ensaio no vai, no vai, no dois, com o macaco, né? O macaco, assim, tentando apresentar várias nuances para gente. E agora o humano fala, bom, ok, agora você escolhe. Agora a bola está com você, você decide, tá? Então, assim, é exercer essa decisão. E é muito importante que esse humano esteja bem ativo e habilitado para que o nosso mago, quando ele vier fortemente ali, principalmente na lua harmônica, na quinta, né? Ele venha com propriedade, ele venha ali com, assim, fazendo o seu verdadeiro papel, tá? Então aqui escolhas, livre-arbítrio, sabedoria, saber transitar no jogo do influenciar e do ser influenciado. Essa é a grande questão. O humano, o mudra dele, ele é em forma de um cálice. E até agora sim, eu fiz o mudra e me veio aqui que quando a gente coloca o mudra, né, que aqui tá batendo a luz, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Quando a gente faz aqui o mudra acima da cabeça, né, se a gente for parar para pensar, ele lembra a galhada do veado, né? Agora que me ocorreu isso, combinou. Né, combinou com a lua elétrica. Então, quando a gente for colocar o mudra, a mão aqui para fazer o mudra do humano, vamos conectar com essa galhada aí do veado, do antílope, né, do alce. Vamos acessar, né, e vamos receber ali com propriedade esses galhos, né? E assumir esse lugar, esse papel. Esses galhos ou esse cálice, que aqui no caso ele representa o cálice no humano, é o que conecta a gente com o plano astral, com o grande espírito, com o plano maior, com o céu. Então, quem é o humano? É aquele que está entre o céu e a terra. É aquele que veio para a terra com as mensagens divinas para poder desenvolver isso aqui na terra, né? Então, isso é humano elétrico, tá? O humano, ele é regido pela energia da própria Terra, como planeta, ele nos leva para a direção sul, então a gente sai do oeste com o macaco, sempre a direção oeste leva mais para dentro, e agora a direção sul pede renovação, pede para que a gente acesse esse impulso mais selvagem, essa energia primordial que vem da nossa criança, inclusive, né? Traz esse espírito luminoso para impulsionar as coisas para o norte, para a vida, né? Para o adulto, enfim. Então, é importante que a gente pense assim, né? Aqui trazendo dentro resumindo aqui essa energia desse humano elétrico, em ser, assumir essa propriedade do ser. Ser e não pensar ou se preocupar em ser. Tá? Pensar aqui, muitas vezes quando a gente pensa assim dentro da energia do humano, isso é uma das questões do humano, às vezes de supervalorizar a mente ou às vezes assim subestimar a mente também, são assim às vezes aspectos que estão ligados a essa energia do humano, né? É uma questão aí a ser observada. Então, assim, pensar às vezes ela está muito mais ligada a um processo de elaboração. E aqui, quando a gente é humano, quando a gente exerce esse ser humano,
É muito mais uma coisa assim, a gente sai da preocupação em ser. A gente simplesmente é. Você exerce o ser. Então, o exercício do ser, o exercício natural do ser é o que o humano elétrico sugere para gente. Lógico, no exercício do ser, aos poucos você vai elaborando. E aí você conscientemente acessa sua mente para fazer a elaboração. E não fica à mercê da mente enlouquecida, preocupada, tá? Então é um pouco isso que esse humano quer da gente. Seja, tá? Aqui no meu canal no YouTube eu tenho inclusive uma parte onde eu faço assim uma narração, né, com imagens do arquétipo galáctico do humano, que é o sábio. Então também vou depois deixar para vocês aqui disponível, né, no canal no YouTube, né? Quem for assistir a gravação vai estar lá. E aí depois eu republico também para vocês. Mas dá uma olhadinha lá no canal que vocês vão achar, tá? Bom, gente, então era isso que eu queria trazer para vocês dentro dessa energia desse humano elétrico, tá? Eu vou recitar aqui a mensagem do humano e eu queria fazer o encerramento dessa live hoje trazendo já uma preparação para a energia do equinócio. Né? Nós vamos agora, a partir do dia 23, né, na madrugada de 23, a gente já entra na frequência do equinócio, que vai ser de primavera para quem está aqui no hemisfério sul, de outono para quem está no hemisfério norte. Então, eu quero fazer esse convite para daqui a pouquinho a gente fazer uma breve meditação, sintonização dentro dessa frequência do equinócio. Tá? Depois eu vou ver se inclusive eu deixo esse vídeo, essa parte da meditação até separada para quem quiser fazer depois apenas a meditação do equinócio, para que você possa despertar essa energia. Sempre que a gente está lidando ali com o equinócio, a gente está equilibrando duas partes, né? A gente está trazendo ali um movimento de calibração natural. Tá? Então, os equinócios, no caso aqui que acontece no mês de setembro, eles sempre vão acontecer dentro da lua elétrica. Então, isso é até mais uma motivação para a gente trazer um clique diferente com esse tom elétrico. Então, se você está aí nesse lugar onde entra o outono, esse clique vem mais para dentro, mais para iluminar internamente. Se você está aqui no hemisfério sul, esse clique vai para fora, para iluminar realmente o seu caminho, tá? Isso, o tom elétrico é o tom do serviço, por isso que eu falo assim que é ação. O que é o serviço? É você estar a serviço, né? A serviço de algo. É o melhor, é a melhor execução do seu ser, tá? Então, essa é a energia do tom elétrico. Então, vamos recitar aqui a mensagem do humano elétrico. Então, ele diz: agora, todos nós, né, nesse ciclo de 28 dias, nós vamos ativar com o fim de influenciar. Então, vamos ativar, assim, se tinha alguma coisa que estava precisando ser ativada, agora é o momento de chamar a força da ativação. Se você estava precisando ativar alguma coisa na sua vida, principalmente a partir desse dia 20, ativa, fala, eu ativo com o fim de influenciar. Ou seja, eu vou tomar consciência do que eu quero influenciar, né? E do que eu vou permitir que me influencie. Afinal de contas, quem está no propósito, quem é? O coração. Então, eu ativo com o fim de influenciar, vinculando a sabedoria. Então, para essa ação, eu vou vincular as sabedorias que eu tô ali, que eu tenho disponíveis dentro de mim, né? Você vai ver que aquilo que está disponível dentro de você, quando você descontrai,
e solta, aquilo vem meio que automaticamente, porque já faz parte do seu repertório, tá? Então, você não precisa pensar muito para vincular. Basta você colocar-se em movimento, colocar-se a serviço, que a coisa começa a acontecer, tá? Esse selo, então, ele sela o processo do livre-arbítrio, né? O processo de todas as nossas escolhas. O tom elétrico é o tom do serviço, e aqui eu, você, todos nós estaremos sendo guiados pelo poder da inteligência, ou seja, seremos guiados pelo guerreiro elétrico. Então, o guerreiro é uma energia que, mais uma vez, aciona mais fortemente esse poder de ação. Ele fala assim, se você estava ali um pouco, sei lá, à mercê de alguma coisa, o guerreiro, ele traz um questionamento, mas é um questionamento aqui que é para você partir para uma ação, para poder você encontrar seu caminho do meio, né? Para você não ficar mais em cima do muro. E aí, a frase-chave, essa frase-chave aqui desse humano elétrico é uma frase que eu acho muito bacana, porque ela traz dicas, ela traz um passo a passo. Olha, veja, olha o que diz esse humano elétrico. Não me envolvo, deixo de controlar, consigo a abundância e aprendo a viver em liberdade. Essa frasezinha é daquelas que é boa para a gente colocar assim numa fitinha, assim, ali grudada no espelho, para ler todo dia quando for lavar o rosto, ou assim, para você olhar toda vez que você tiver assim, enroscado em alguma coisa, volta para essa frase. Né? Tá assim, tem alguma coisa que tá um pouco assim, então em vez de ficar ali, como dizia minha madrinha, matusquelando a coisa, solta um pouco, não me envolvo, tá? Não vou me envolver. Não vou me envolver não significa que você. Vamos tentar entender isso aqui, que você não tá nem aí, tá? Mas é para não se envolver com aquela maneira preocupada de ser, tá? Com aquela maneira assim, como se só você pudesse resolver aquilo e dependesse exclusivamente de você. Cuidado. Então, não me envolvo. Até porque, então, se você parte para não se envolver, você deixa de controlar, que é o segundo passo. Eu deixo de querer controlar isso, que a coisa tem que ser do meu jeito, daquele jeito. Você vê que a lua lunar, ela já tentou ensinar a gente com o macaco a soltar um pouco esse controle. Consigo a abundância, porque uma das coisas, das propriedades principais desse humano, né, para todo ser humano, é a abundância. É a gente lembrar que nós somos seres abundantes, né? E por que às vezes a gente se desliga da abundância? Por que a gente restringe o olhar da abundância na nossa vida? Começa a ampliar o olhar da abundância na sua vida. Perceba a abundância nos pequenos detalhes, em tudo que você tem ao seu redor, né? Ao fato de você estar vivo, né? Então, assim, observe os recursos que você já tem e que ajudam você e podem ajudar você a conquistar aquilo que você deseja e merece, tá? Essa aqui é a Cris, nossa, muito para mim essa mensagem do humano. E aqui consigo abundância e, para finalizar, aprendo a viver em liberdade. E aí, quando você deixa de controlar, você não se envolve à toa em qualquer coisa, você reconhece a abundância, você está com o kit pronto para exercer sua liberdade. É isso. Essa é a chave desse humano, tá bom? Então aqui vou convidar vocês para agora respirar um pouquinho. A gente vai fazer, antes de pegar o tambor, a gente vai fazer 3 vezes o mudra do humano com o mantra. O mantra do humano vai ser Ox, Eb, Can. Ox é o tom 3, Eb, você pode ou não pronunciar a letra B, Eb, Can.
Kan é a energia da cor amarela, tá? Então, solta teu corpo, mexe a cabeça. Respira, vamos fazer uma respiração 3 vezes, tá? Inspira. Solta o ar, fazendo um som suave. Inspira mais uma vez. E solta. E uma terceira vez. Perceba a mudança de frequência que essa respiração, que essas 3 respirações proporcionaram para você agora. Perceba a abertura. Agora a gente vai juntar as 2 mãos, formando aqui o nosso cálice, ou a nossa, como se fossem os galhos desse alce. Vamos elevar para o topo da nossa cabeça, permitindo que esses galhos, que esse cálice estejam abertos para que a gente receba a orientação divina e ative essa orientação divina nesses 28 dias. Sinta essa energia chegando até você numa cor dourada, meio dourado, meio bronze. Sinta o seu cálice dourado e bronze. E agora a gente vai entoar 3 vezes Ox, Eb, Kan. Ox, Eb, Kan. Ox, Eb, Kan. Ox, Eb, Kan. Eu recebo essa energia divina dentro de mim. Eu aceito essa abundância e exerço e ativo essa abundância dentro de mim. Eu bebo dessa energia e eu derramo essa energia no meu caminho, ao meu redor, na minha frente, na minha vida. Mantenha-se nessa frequência dourada. Vai sentindo o toque do tambor. Permita que esse toque conduza você no seu caminho dourado agora. Nesse caminho, à sua frente, um pouco mais adiante, visualize o veado. Pode ser o veado, o antílope, o cervo. Perceba como esse ser, esse animal se apresenta para você à sua frente.
Aproxime-se dessa energia, desse ser, e deixe-se ser ativado em seu corpo, sua mente e seu espírito pelos galhos desse animal. Ele encosta os seus galhos e ativa seu corpo físico. Ele ativa a sua mente, a sua sabedoria, a sua cabeça. E ativa o seu corpo de luz. Uma vez ativados, você segue em frente no seu caminho dourado. E adiante, você se encontra com a árvore da vida. Aproxime-se da árvore. Ao lado da árvore, nos seus dois lados, você tem dois caminhos. A direita e a esquerda. O caminho da direita vai te levar para a primavera. O caminho da esquerda vai te levar para o outono. E você escolhe o seu caminho agora. Primavera ou outono. Perceba como é esse caminho que você escolhe e que você vai vivenciando aos poucos. Perceba como que é esse ambiente. Quais são as características especiais, específicas desse ambiente. Sinta o cheiro desse lugar. Perceba as cores, os sons. Como é a luminosidade. Até que você se aproxima de um lugar que te chama mais atenção. Nesse lugar, nesse recanto especial, você percebe ali guardado três presentes para você. O primeiro presente é
é para o seu corpo físico. Receba o presente do seu corpo para ativar a energia do seu corpo físico agora. Você agradece e agora se direciona para o segundo presente. Esse é um presente para iluminar seus pensamentos e você vai recebê-lo dentro da sua mente. Sinta como que esse presente se reflete na sua mente. E o terceiro presente te espera agora. E ele é para o seu corpo espiritual, para o seu espírito. Receba a ativação desse presente no seu espírito agora. Uma vez que você esteja com esses três presentes, você reverencia esse lugar, você integra tudo no seu coração. E se sente preparado, preparada, com preparação para ação. Para esse novo ciclo. Para essa nova estação. Na
você vai tomando consciência de onde você está, retornando para o seu lugar de poder, que é o seu aqui e agora, na sua vida humana. Percebendo-se dentro desse processo, conectado ao seu verdadeiro poder. Sinta essa energia e se acomodando dentro de você e se acoplando. Eu agradeço profundamente a presença de todos. Quem quiser depois deixar nos comentários aqui no Instagram, ou mandar mensagem privada para mim, ou comentar no vídeo no YouTube o que vocês sentiram, aí eu vou ficar feliz de saber, tá bom? Fiquemos todos na luz, seguimos em frente, em Lakesh.